Muito bom dia, um excelente dia para todo mundo em clima de feriado, mais um episódio da Loléria e eu sou o Caio e hoje é 1º de maio, dia do trabalhador. O episódio é especial, balanço temático do que mudou na prática do direito do trabalho no primeiro quadrimestre de 2026, 4 meses, 3 marcos que estão redesenhando como o trabalhista litiga, defende e aconselha. A gente vai começar com uma lei nova sancionada esse mês que muda o que o RH tem que fazer em programa de saúde preventiva. Depois entra na briga maior do quadrimestre. O STF mandou parar quase 50 mil processos de pejotização e a Justiça do Trabalho ainda não engoliu. E fecha o bloco trabalhista com a NR1 do Ministério do Trabalho, que transformou o risco psicossocial em problema jurídico real, com 540 mil ações sobre adoecimento mental no Brasil ano passado. No fim, um extra fora do tema do dia, o Acordo Brasil-Estados Unidos para a troca de dados aduaneiros, que foi anunciado em abril e que a Lei Geral de Proteção de Dados tem a dizer sobre isso. Matéria do portal Loléria. E para fechar, pessoal, uma curiosidade para ninguém esquecer. Hoje, 1º de maio, é o aniversário de 83 anos da CLT. Vamos falar sobre por que o decreto que organizou o direito do trabalho brasileiro foi assinado exatamente hoje, em 1943. Pega o café aí, pessoal, pode ser o coado, pode ser o expresso, pode ser o da cafeteira e também aquele copinho americano que dessa vez você talvez não tenha passado na padaria para pegar, mas só para não perder o jargão e vamos mergulhar nesse episódio que tá fantástico. Se você atende cliente corporativo, faz compliance trabalhista ou advoga em ações por adoecimento ocupacional, isso aqui agora é para você. Foi sancionada em 2 de abril e publicada no Diário Oficial em 6 de abril a Lei 15.377 de 2026. Alterou a CLT em 2 pontos. Inseriu o artigo 169-A. Empregadores agora têm obrigação legal de informar empregados sobre campanhas oficiais de vacinação, sobre o HPV e sobre cânceres de mama, colo de útero e próstata. Tem que promover ações de conscientização e orientar sobre acesso a diagnóstico. E acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 473. O direito que já existia, de até 3 dias por ano de folga remunerada para exames preventivos, agora vem com obrigação correlata. O empregador tem que informar expressamente o empregado de que esse direito existe. Isso aí foi o que aconteceu, pessoal. Agora, o que você deveria estar pensando sobre isso? A mudança parece pequena, mas reorganiza a responsabilidade. Antes, a empresa cumpria o artigo 473 quando o empregado pedia folga e ela liberava. Agora, o ônus é informar antes, e a falta de informação ativa vira inadimplência da obrigação patronal, base para autuação de inspeção do trabalho e agravante em ação por dano moral relacionado ao adoecimento ocupacional. Para a advocacia empresarial, o recado é direto. Cliente que atende empresa precisa fazer 3 coisas até o fim de maio: revisar política de RH para incluir comunicação ativa sobre os temas, criar documento formal, cartilha, comunicado, e-mail, que comprove o cumprimento do dever e treinar gestor para conceder a folga sem fricção. O que parecia campanha de conscientização virou exigência legal documentada. E para a advocacia trabalhista do reclamante, abriu fundamento novo. Em ação por doença ocupacional, vale verificar se a empresa cumpriu a obrigação de informar. Se não cumpriu, a omissão entra na causa de pedir como agravante. Agora chega mais aqui você que litiga reconhecimento de vínculo, defende empresa em ação de PJ ou trabalha em escritório que opera com associados. Isso aqui é totalmente para você. Esse é o marco mais importante do quadrimestre. Ele veio, na verdade, em abril do ano passado, mas é em 2026 que o impacto explodiu. E precisa estar nesse balanço porque mudou a prática trabalhista de uma forma que nenhuma outra decisão mudou. O ministro Gilmar Mendes, em 14 de abril de 2025, determinou a suspensão nacional de todos os processos no país que discutem a chamada pejotização: contratação de pessoa jurídica, contratação de autônomo, advocacia associada, médico em PJ, desenvolvedor em PJ, representante comercial, tudo parado. Tema 1389 da repercussão geral. A justificativa formal: o STF entende que a Justiça do Trabalho vinha desrespeitando sistematicamente os precedentes do Supremo na ADPF 324 e na ADC 48, que validaram a terceirização de atividade fim. Cada vez que um juiz do trabalho reconhecia vínculo de PJ, vinham reclamações constitucionais ao STF. Gilmar Mendes mandou todo mundo parar até que o plenário fixe tese vinculante. São cerca de 50 mil processos paralisados,
toda a economia do contencioso trabalhista de pejotização travou. E isso foi o que aconteceu, pessoal. Agora, o que você deveria estar pensando e considerando mediante a essa informação? O que está em jogo é maior do que a pejotização. É uma briga de competência entre STF e Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho aplica o artigo 9º da CLT, a primazia da realidade. Se na realidade tem subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade, é vínculo e o contrato de PJ é fraude. Esse é o coração do trabalhismo brasileiro. O STF já está dizendo, nem sempre, que a contratação civil de pessoa jurídica entre partes capazes, com escopo definido em mercado regulado, é forma legítima de organização econômica, e a Justiça do Trabalho não pode automaticamente presumir fraude. Dois mundos jurídicos colidindo, né, pessoal? E enquanto a colisão não é resolvida, o quadrimestre de 2026 tem sido de paralisia estratégica. A sexta turma do TST tem resistido, continuando a julgar reconhecimento de vínculo em plataforma digital. A primeira turma do STF tem cassado essas decisões. O advogado precisa decidir, em cada novo caso, em qual lado da briga vai jogar e em que tribunal. Para reclamante, o recado é: não ajuiza a ação de pejotização agora, se quiser tese vinculante a teu favor. Se quiser usar os 50 mil processos parados, espera o mérito do plenário. Para a empresa, é o oposto. Peticiona a suspensão em todas as ações ativas com base no tema 1389. Não dá para ser executado durante o sobrestamento. Com isso, a previsão de mérito do plenário é fim de 2026 ou início de 2027. Agora a produção coloca aquele jazz arrumado pra gente, para que a gente traga notícia e publicidade boa para você. Você sabia que hoje uma parte enorme das provas nasce nas redes sociais? Um post, um comentário, um story ou até um anúncio podem comprovar uma conduta, uma promessa comercial ou até uma violação de direitos. O problema é que esse tipo de conteúdo é extremamente volátil. Ele pode ser editado, ocultado ou simplesmente apagado em segundos sem aviso nenhum. E quando isso acontece, a prova desaparece junto. É exatamente aqui que muita gente perde o timing do direito. Por isso, a coleta adequada de provas digitais deixou de ser um detalhe técnico e virou uma etapa indispensável. É ela que garante a preservação de metadados, data, integridade do conteúdo e cadeia de custódia, tudo o que dá validade jurídica à prova. A Data Certify atua justamente nesse ponto crítico. Ela permite o registro técnico e seguro de publicações em redes sociais, transformando conteúdos digitais frágeis em provas juridicamente confiáveis. Assim, quando o discurso muda ou o conteúdo some, o direito continua preservado. Não corra riscos. Faça a coleta das suas provas com a Data Certify. Se você defende empresa em ação de assédio moral, dano existencial ou burnout, isso é para você. Se atua pelo lado do reclamante nesses casos, mais ainda. A NR1 do Ministério do Trabalho é a norma regulamentadora que organiza o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Era norma técnica. Em 2024 foi atualizada e desde então exige que a empresa avalie e mitigue os chamados riscos psicossociais. Isso aí foi o que aconteceu, pessoal. Agora, o que você deveria estar pensando? O que está em jogo? Assédio moral, gestão por estresse, metas abusivas, jornada extenuante, isolamento de teletrabalhador. Tudo o que era pauta de ação por dano moral, agora é também risco que a empresa tem o dever legal de mapear e mitigar. E o número que importa, o Brasil registrou em 2025 mais de 540 mil ações trabalhistas envolvendo adoecimento e assédio. Foi um recorde histórico. Para a defesa empresarial, virou risco objetivo. Empresa que não tem risco psicossocial mapeado em seu PGR, entra em audiência sem documento de defesa. Para a autoria, virou tese ofensiva. Burnout deixou de ser doença genérica. Hoje é equiparado a acidente de trabalho, com pedido de estabilidade acidentária, FGTS no afastamento e indenização. Um conselho prático: revisa o PGR dos seus clientes hoje. Risco psicossocial precisa estar lá e precisa estar documentado. Saindo agora do tema trabalhista por 2 minutos. E aqui, antes de entrar na matéria, um aviso para quem está com a gente desde o começo do podcast. A matéria que eu vou ter a honra de compartilhar agora é da Cibele Ferreira, que foi, a pessoa que quem ouve a gente há mais tempo lembra dela. A Cibele apresentou esse podcast por bastante tempo e foi muita gente que mandou comentário aqui sentindo falta dela nas últimas semanas. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para agradecer a Cibele porque ela pavimentou durante muito tempo o caminho e hoje eu estou aqui assumindo
assumindo esse lugar. Um recado importante, ela não saiu da Loléria, pessoal. A Cibele está agora na produção jornalística do portal, fazendo as matérias por lá. Quem sentir a falta, ela continua na casa, é só seguir o portal.loleria.com.br, que toda semana tem matéria nova dela por lá. E vamos no direito digital, mas com implicação que vai bater em quem advoga aduaneiro, criminal e empresarial. Em 10 de abril, o Brasil anunciou um novo acordo com os Estados Unidos. Receita Federal e o US Customs and Border Protection vão trocar dados em tempo real para rastrear cargas suspeitas de armas, munições, peças e drogas. Programa MIT. Junto, o Brasil lançou o sistema Desarma, que registra apreensões e dispara alertas para o país de origem da mercadoria. A Cibele entrevistou para essa matéria o Frederico Glitz, que é professor de Direito Civil da UFPR. A pergunta que ele responde é direta: até onde a Lei Geral de Proteção de Dados permite essa cooperação? A resposta dele tem 3 pontos que valem destaque. O primeiro ponto: a Lei Geral de Proteção de Dados permite. A própria lei prevê exceção para transferência internacional quando necessária a cooperação jurídica, investigação, inteligência ou execução penal. O acordo cabe na exceção. Segundo, e aqui a coisa fica interessante, dado compartilhado serve para abrir investigação, não para condenar. E a gente abre aspas aqui para uma fala do Frederico e ele diz o seguinte: compartilhamento de dados como esse não vai servir para condenar alguém. Palavras dele. O que importa para o criminalista é o seguinte: alerta aduaneiro pode dar origem a uma apuração, mas não substitui a prova. A defesa pode questionar a origem do dado, cadeia de custódia, legalidade da obtenção. O dado de inteligência não é o dado de processo. E terceiro, os Estados Unidos não têm uma lei geral de proteção de dados como o Brasil. Tem regime fragmentado, normas estaduais diferentes. Para Frederico, isso não impede a cooperação, mas exige que o próprio acordo estabeleça as salvaguardas. A proteção tem que viajar com o dado. Para fechar, a portaria 663 da Receita Federal de março estruturou o piloto. É experimental. Base legal vem do decreto 5.410 de 2005. Começa por mensagens criptografadas e não cria competência nova, mas já está em curso. A matéria completa, assinada pela nossa querida Cibele, está lá no portal.loleria.com.br. E avançando para a nossa curiosidade jurídica reforçada de hoje, bem temática e sugestiva, vamos falar sobre a CLT em 1º de maio de 1943. Hoje, 1º de maio, é aniversário de 83 anos de uma das normas mais importantes do direito brasileiro, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, Decreto-Lei 5.452, assinado por Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, em ato público transmitido ao vivo pela Rádio Nacional. Aos vascaínos de plantão, foi lá mesmo na casa do Vasco. A escolha da data não foi casual, Vargas sabia o que estava fazendo. A CLT nasceu em pleno Estado Novo, ditadura, sem Congresso, sem oposição, sem imprensa livre. Foi uma legislação trabalhista promulgada pelo regime que mais reprimiu organização sindical autônoma na história do país. E aí é que está o paradoxo. A CLT trouxe avanços reais: carteira assinada como direito subjetivo, jornada de 8 horas como regra, férias remuneradas, descanso semanal, indenização por demissão sem justa causa, regulamentação do trabalho da mulher e do menor, direitos que continuam estruturando a relação de trabalho no Brasil hoje. Foi promulgada também por estratégia de controle. Vargas precisava dialogar com base trabalhista urbana sem permitir sindicalismo de classe. A CLT entregou direitos em troca de tutela. Sindicato passou a depender de reconhecimento estatal, contribuição obrigatória, pelego, palavra que entrou no dicionário trabalhista brasileiro porque virou função política. E aqui está o gancho com o que a gente discutiu no episódio. A CLT, que Vargas promulgou em 1943, está hoje sob a maior pressão institucional da sua história, o tema 1389 do STF. A discussão sobre subordinação algorítmica, a flexibilização da jornada, a pejotização, tudo desafia o modelo de 1943. E tem mais uma camada que vale notar nesse 1º de maio. Quando os trabalhadores de Chicago foram para as ruas em 1886, a luta deles era pela jornada de 8 horas por dia. A CLT, em 1943, trouxe essa jornada de 8 horas como regra brasileira. Já passaram quase 140 anos da greve de Chicago, 83 anos da CLT, e a discussão sobre jornada continua na pauta. Hoje, o debate é sobre escala 6x1, sobre redução para jornadas de 4 dias por semana, sobre direito à desconexão no teletrabalho. Não é coincidência, é a mesma discussão atravessando 3 séculos.
que jornada de trabalho é justa? Quanto tempo é tempo da empresa? Quanto tempo é tempo do trabalhador? A pergunta de 1886, a resposta de 1943 e a próxima resposta, qualquer ela que seja, vai sair desse mesmo fio histórico. Então fica a dica, a CLT chegou aos 83 anos de pé, mais velha do que a Constituição, sobreviveu a 2 ditaduras, a redemocratização, a reforma trabalhista de 2017 e continua sendo o documento que define o que é trabalho no Brasil. Hoje, 1º de maio, vale lembrar de onde ela veio e perguntar por onde está indo. Por hoje é isso, pessoal, episódio especial de Dia do Trabalho. Se você chegou até aqui, deixa teu comentário, conta como tá no teu escritório a discussão sobre pejotização, sobre risco psicossocial, sobre os 540 mil processos que estão por aí, eu quero saber. Segue a Lolera no teu agregador de podcast favorito, ativa o sininho, compartilha nos stories marcando @lau.lerer, assina a nossa newsletter, é gratuito, o link tá na descrição, e se quer escrever pro portal, o link do Lolera Insights também tá lá. Pessoal, segunda a gente volta, bom 1º de maio e até lá!